De vez em quando a atenção aqui, eu me disperso, porque toda hora está tocando o sininho aqui para eu aprovar as pessoas que estão entrando na reunião, tá? Então, nesse início vai ter muita gente ainda entrando, e aí pode ter que umas paradinhas assim para aprovar as pessoas que estão ingressando, tá bom? Então, como eu ia dizendo, né, a gente fez essa reunião para a gente apresentar as normas. O Zé Amante entrou. Entrou? Tá, deixa eu liberá-lo aqui, então. Boa tarde, José Amante. Só para avisar que os alunos estavam com os vídeos liberados, mas para a gente não ter problema com o limite de pessoas, mas o seu está liberado, tá? Se quiser abrir sua câmera, é bem-vindo. Então, deixa eu aproveitar para apresentar também José Amante, né? Que é o pedagogo da UERJ, que atende aí as dúvidas do nosso curso, que cuida do nosso curso. Boa tarde, Zé Amante, muito obrigada aqui pela presença. Boa tarde, professora Mônica, boa tarde, professor Florencio. Boa tarde, Zé Amante. A todos que estão aqui na reunião. Zé Amante vai nos ajudar bastante. Isso. Então, aí você quer fazer alguma fala? Eu já começo com a apresentação. Eu pensei que a gente pode fazer a apresentação. Vocês interagem em qualquer tempo, né? E os alunos, acho que seria, para a gente ter uma dinâmica mais organizada, seria interessante registrarem as dúvidas para colocar aí no final. O que você acha, Florencio? Sim. Pode ser sim. Só queria dar um aviso breve, né, dos alunos, para até mesmo situá-los, né? Nós estamos, né, desde março do ano passado, a gente sabe, nós somos o ERJ, né? E vem acontecendo o processo de migração em alguns setores. E agora chegou finalmente a migração dos dados dos alunos da antiga UESO, né, para o sistema acadêmico da UERJ, né? Agora que os dados dos alunos irão, né? Os alunos já estão aproveitando, né, de alguns auxílios que a UERJ proporciona, né, como as bolsas, várias bolsas, mas a gente ainda não tem os nossos dados, nossos alunos ainda no sistema acadêmico da UERJ, né? Que é um processo realmente que a gente viu ia ser mais demorado, né? Mas finalmente vai acontecer, já está sendo uma realidade, né? E já foram feitos alguns testes dessa migração, né? Mas efetivamente essa migração vai acontecer no período do dia 6 a 11 de março. A partir de então, só a partir dessa migração, gente, atenção, é que os alunos terão acesso ao aluno online, que a professora Mônica vai explicar o que é aluno online, né? Vocês vão, através do seu e-mail, do e-mail que vocês cadastraram lá no sistema da UESO, que vocês têm lá cadastrado, né? Vocês receberão a senha para acessar esse aluno online, né? Quando houver a migração, quando os dados dos alunos estiverem lá no sistema acadêmico da UERJ, né? Então, manter esse e-mail atualizado é muito importante, tá? E também a Mônica vai falar um pouco também do ID único também. Depois da migração que vocês vão fazer, o ID único de vocês, recomendamos que façam isso só depois da migração, tá? O ID único também, que é uma outra questão que a Mônica vai falar para vocês, né? No mais é isso, gente. A Mônica vai passar algumas questões. Nós ainda, os alunos, estão vivenciando ainda alguns procedimentos acadêmicos, algumas normas acadêmicas, ainda da antiga UESO, né? Mas a partir dessa migração, isso vai mudar, vai passar a ser tudo norma acadêmica, procedimentos acadêmicos, UERJ, definitivamente UERJ, tá? Então, por isso que esse intuito da nossa reunião de hoje é começar, né? Claro, a gente não vai esgotar todas as dúvidas, não vai esgotar todas as informações, nesse é o objetivo, mas sim situar vocês nessa nova realidade de vocês, tá? Que também vai ser um pontapé inicial, mas que vocês também vão ter informações, buscando informações lá no site da UERJ, no site da FCE, que até vou colocar aqui para vocês o endereço, que visite nosso site também, na nossa faculdade, para tirar dúvidas e buscar informações, também procurar os seus coordenadores, os respectivos cursos, né? Mas o objetivo aqui é dar esse contato inicial, né? Ter essas dúvidas
que eu diga assim, mais urgentes, né? Mais preliminares. Obrigado, Mônica. Então, só para ter algumas pessoas já perguntando, que você mencionou o ID único, né? As pessoas dizendo que já fizeram Então, e se vai ter algum problema. Então, como novamente, recomendo que só façam depois da migração. Houve, lá em setembro, eu vou explicar, gente, presta bem atenção. No ano passado, em setembro, houve uma carga dos dados dos alunos lá no sistema lá da UERJ, não o sistema acadêmico, mas no sistema de informática, para o programa Monitora UERJ, que era o programa usado para monitorar os casos de Covid em toda a UERJ. Para nosso campus não ficar de fora, foi feita uma carga dos nossos dados de alguns alunos. E foi aproveitado naquela época e foi feito de forma temporária, né, o cadastro desses alunos no ID único. Foi temporária. Não sei por que agora reativaram, né, isso. Mas, enfim, de qualquer forma, a informação que nós temos do setor de informática da UERJ, que esse cadastro do ID único foi temporário e isso vai morrer, segundo palavras do setor da UERJ, quando houver a cadastro definitivo, quando houver a migração. Por isso que eu recomendo a vocês que só façam esse cadastro de único depois da migração. Quem já fez, enfim, eu acho que ou vai ter que fazer de novo, ou provavelmente terá que fazer novamente, ou não sei o que o setor de informática vai ter como procedimento, se vai aproveitar, mas enfim. Mas o que eles passaram é que esse cadastro era temporário, esse ID único era temporário, e que irá morrer quando tiver o cadastro definitivo, que é quando houver a migração. Porque o aluno, para ter ID único, precisa da matrícula UERJ. Até o José, não sei se o José Mãe pode confirmar isso, mas precisa ter da matrícula, ter a matrícula UERJ. Esse cadastro foi feito previamente, do ID único, foi um cadastro temporário, apenas para atender aquela questão lá do monitora o aplicativo que fazia o monitoramento dos casos de Covid da UERJ. Era temporário. Não sei por que estava desativado, depois ativaram novamente a semana passada, se eu não me engano, mas, novamente, foi uma ativação temporária, que esse cadastro, sem informação do pessoal da informática, vai morrer e vai prevalecer o cadastro permanente, que é o cadastro que vai ocorrer depois da migração dos alunos. Tá bom. Então, vou começar. Tem algumas... Então, gente, alguém perguntou, e o e-mail que muita gente já fez? Essa é a orientação, né? É melhor vocês aguardarem, porque é uma questão sistêmica mesmo, de banco de dados, né? A gente não sabe, já fez o e-mail, o e-mail está ativo, continua com o e-mail. Vamos ver se essa questão toda, depois da migração, permanecer, ótimo. Não permanecer, vão ter que fazer um novo cadastro, sim. Tá? Tá, eu vou começar então a apresentação, e aí a gente, como eu falei, né? Acho que para a gente organizar um pouquinho a dinâmica, eu apresento tudo, o professor Florencio e o José Amante podem interromper em qualquer tempo, e aí os alunos, ao final, tiram as dúvidas, porque às vezes até na ordem da apresentação, tem coisas que eu vou mencionar e que vão ser explicadas logo em seguida, tá bom? Então, ó, em relação à inscrição de disciplinas, a gente faz por onde? Espera aí, gente, vamos lá, calma. Calma. Vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Mônica, eu vou sair também, eu vou fechar meu vídeo? Tá. Imagino que vocês estejam vendo agora o compartilhamento, né, essa apresentação que eu fiz. Então, a gente vai se concentrar aqui, principalmente, nas informações que estão no Manual do Estudante, com os procedimentos acadêmicos que vocês devem fazer, né? Vocês não são calouros, né? Em geral, essa apresentação é feita para os calouros, mas vocês não são calouros, vocês já são veteranos. Então, tem coisas que vocês estavam acostumados a fazer de um jeito e, eventualmente, vai mudar um pouquinho. Então, vamos lá. Coloquei aqui, como o professor Florencio disse, acho importante vocês darem uma olhada, que ainda não conhece, né, o site da faculdade, né, da FCE, e no site da faculdade... Vou colocar o endereço aqui para eles. Tá bom, tá. No site da própria faculdade, vocês têm acesso, por exemplo, ao Manual do Estudante, que eu vou mencionar agora
em seguida a vocês. Então, vocês têm acesso a um bocado de coisas relevantes para vocês, inclusive ao aluno online, o sistema que vocês vão usar, o sistema acadêmico que vocês vão usar. Então, é interessante vocês darem uma passeada lá e verem tudo que tem à disposição de vocês, tá? Então, aqui, ó, em graduação, procedimentos, vocês têm acesso direto ao manual do estudante, tá? Esse acesso ao manual do estudante vai cair, então, na página da própria UERJ, né? Com o manual do estudante, que imagino que vocês já tenham dado uma olhada lá, né? Então, a gente vai falar coisas aqui resumidas, né? São as informações que são mais relevantes nesse momento, mas tem uma série de informações lá que é importante vocês consultarem, tá? Seguindo aqui, né? Uma vez que você entre no manual do estudante, vocês têm essas opções aqui, dentre elas procedimentos acadêmicos, e acho que tudo que eu vou mencionar hoje aqui na apresentação está relacionado a esses procedimentos acadêmicos, tá? Então, seguindo, alguém já mencionou a questão da inscrição em matrículas, né? Todos os procedimentos acadêmicos de vocês, né? Quer dizer, a maioria deles vai ser feito através do sistema aluno online, tá? Mas é importante que vocês entendam o que o professor Florencio falou, vocês não são alunos novos, vocês já têm uma história pregressa, vocês já fizeram disciplinas, vocês já têm notas nessas disciplinas, enfim, vocês já têm uma série de dados associados à entidade aluno de vocês. E isso precisa ser migrado, vocês não podem entrar como alunos novos nesse sistema, isso precisa ser migrado. Foi isso que o professor Florencio falou que vai ser em breve, uma vez que a gente feche o semestre letivo na UESO, né? Vai haver uma série de procedimentos aí para essa migração dos dados, tá? Então, vocês atualmente ainda não têm, vocês ainda não devem se cadastrar no aluno online. Vocês, como o professor Florencio falou, vocês vão receber por e-mail uma senha que vai ser cadastrada, associada ao usuário de vocês, depois vocês podem mudar, e só então é que vocês vão poder acessar esse sistema. É importante que isso esteja claro, né? Que a ansiedade não leve vocês a fazerem aqui o cadastramento, até porque vocês ainda não têm a matrícula UERJ, né? Vocês só vão ter essa matrícula após a migração dos dados, tá bom? Seguindo, eventos importantes aí da vida acadêmica de vocês, como vocês já mencionaram, né? Inscrição em disciplinas, tá? Eu vou falar sobre eles já, vou entrar em detalhes sobre eles já. Mas tem alguns eventos aqui no fluxo aí no fluxo de eventos aí que vocês fazem lá no aluno online. Primeiro, a inscrição em disciplinas. No sistema da UERJ, vocês têm que ter um mínimo de tem que estar inscritos em no mínimo 3 disciplinas, a menos que vocês tenham menos disciplinas para concluir o curso, tá? Mas se não, se vocês tiverem mais de 3 disciplinas, 3 ou mais para concluir o curso, vocês têm que estar cadastrados, tem que se inscrever em pelo menos 3 disciplinas e no máximo 12. Uma vez que vocês façam a inscrição de disciplinas, tá? Vocês têm o resultado de inscrição em disciplinas. As datas desses eventos são publicadas no calendário da UERJ, né? Então, após fechar essa fase inicial onde vocês se inscrevem nas disciplinas, vocês têm o resultado de inscrição em disciplinas. Posteriormente, vocês têm o SAID, que a gente chama, né? Que é a solicitação de alteração de inscrição de disciplinas. E aqui tem uma diferença importante com relação aos procedimentos da UESO, porque nesse momento da alteração de inscrição de disciplinas, percebam que vocês não podem fazer inscrição em novas disciplinas. Vocês podem fazer reinscrição, eu vou entrar em detalhes sobre isso, quando vocês têm, por exemplo, se inscreveram, mas houve falta de vaga. Aí vocês tentam novamente. Substituição, tá? Substitui uma pela outra. Ou cancelamento, mas vocês não podem acrescentar disciplinas nesse período do SAID, tá? Então, isso é importante guardar também. Vocês não podem acrescentar disciplinas. No máximo, vocês podem fazer de substituição, trocar uma pela outra, tá? Depois, aproveitamento escolar, né? Que eu acho que é a primeira coisa que todo mundo tem que
saber, né, sobre como será avaliado aí nas disciplinas em que se inscrever, né? E aqui tem diferença também em relação ao como isso era feito na UESO, né? Primeira diferença, né? A média para aprovação é média 5, mas essa média 5 é a média da nota final, tá? A gente já vai falar sobre o que é essa nota final. Então, vocês têm que, para serem aprovados, vocês têm que ter nota final maior ou igual a 5 e frequência, isso é comum, né? Na verdade, isso é lei, maior ou igual a 75%. E o que é essa nota final? A nota final é a média aritmética entre a média semestral, que para a gente era a média entre a V1 e a V2, né? A gente tinha 2 provas obrigatórias, né? Então, esse média semestral é a média das avaliações que vocês fazem, já eu vou falar sobre elas também, das médias das avaliações que vocês fazem anteriores à prova final. E a prova final pode ser que vocês nem façam a prova final aqui, é o equivalente ao que a gente chamava de AV3, né? Então, a média para vocês passarem, né, para vocês serem aprovados, vocês têm que ter a média aritmética aqui entre a média semestral, né? E a prova final tem que ser maior ou igual a 5. E o que é a média semestral? Que é a média anterior à média considerando a prova final. A média semestral, dependendo de qual seja, vocês nem precisam fazer a prova final, né? A média semestral é a média entre todas as avaliações que vocês fazem. Vocês têm que ter pelo menos 2 avaliações, na UESO também, vocês tinham que ter a V1 e a V2, né? Sendo que uma delas, obrigatoriamente, tem que ser uma prova individual escrita, tá? Mas o professor pode dar 3, 4, quantas ele quiser, e a média entre essas avaliações fica a critério do professor também. Pode ser, por exemplo, uma média ponderada, tá? Desde que vocês façam obrigatoriamente uma avaliação individual escrita, tá bom? Então, isso é média semestral. E aí, né, quando é que vocês vão para a prova final? Se vocês tiverem média semestral maior ou igual a 7, tá? E frequência, obviamente, maior ou igual a 75%, vocês estão aprovados diretos e não precisam fazer a prova final, tá? Não precisam fazer a prova final. Entretanto, se a média for menor que 4, vocês também não fazem, mas aí não fazem por um outro motivo, porque a reprovação é direta, tá? Vocês não têm direito a fazer sempre a prova final. Para que vocês tenham direito a fazer a prova final, vocês têm que ter média semestral pelo menos 4, tá? E, obviamente, sempre frequência para aprovação, frequência maior ou igual a 75%. Quem é que faz prova final? Aqueles que têm média semestral maior ou igual a 4 e menor que 7, né? Porque se for maior que 7, não precisa fazer. E frequência maior ou igual a 75%. Tá bom? Deixa eu ver, tem algumas dúvidas aqui. Vamos fazer inscrição em disciplina em qual canal da UERJ? Nossa, isso aqui botou em letras maiúsculas. Já mencionei, espero já ter sanado essa dúvida. Vocês vão fazer no aluno online, né? Mas depois a gente volta, tá? Como eu apresentei já o sistema. Ela perguntando se precisaremos aguardar e-mail para cadastrar no online. Não. Como eu falei, a senha será enviada por e-mail que vocês cadastraram lá no sistema da UESC. Esse e-mail será carregado lá no sistema da UERJ, tá? E essa migração vai ser entre o dia 6 a 11 de março. Então, a partir de 11 de março, vocês já estarão com esse cadastro já lá, né? E recebendo os e-mails com as senhas. Mas a gente vai manter vocês atualizados sobre essas etapas. A gente vai mandar avisos para vocês, vai avisar por e-mail, avisar pelas coordenações de curso. A gente vai manter vocês avisados sobre isso. Sim, no e-mail pessoal. Por isso, mantenha isso atualizado no cadastro que vocês têm da UESO. O pessoal, e a gente vai usar o da UESO também, né, o Florencio? Esse da UESO, novamente, assim, como é algo que ainda a gente não sabe quando é que vai ter validado ou não vai, a gente prefere que vocês mandem também. A gente vai mandar todos os e-mails que a gente tiver cadastrado dos alunos, mas deixa, pelo menos, o pessoal lá atualizado. Tudo que tiver de cadastro de e-mail de aluno, a gente vai ser carregado, vai pedir para ser carregado no sistema. Eu não sei. Sim.
Aí já está começando as perguntas, não vai dar. Espera a gente seguir para gente, que a gente Senão vai não chegar termina. lá. Senão a gente não termina. Então, ó, deixa eu liberar mais um aqui. Então, sobre segunda chamada, né? A segunda chamada tem que ser justificada, né? E solicitada formalmente no prazo máximo de 7 dias corridos. Alguns procedimentos, né? Que não são fechados pela UERJ, né? A UERJ tem a regra que dá direito à segunda chamada, mas não o formulário. Então, esses procedimentos, a gente ainda está gerando esses documentos, isso tudo vai estar no site da faculdade. Por exemplo, o formulário para solicitar, né? O documento para solicitar, a forma de solicitação e para onde isso deve ser enviado. Provavelmente vai ser a Secretaria de Graduação, mas esses detalhes todos vão estar na faculdade, porque a gente mesmo ainda está fechando isso, esses procedimentos. Mas atenção, né, Mônica? Novamente, reforçar essa atenção que a Mônica falou sobre a questão da nota de aprovação, que vai mudar muito a questão da vida de vocês acadêmica, né? Que é uma mudança considerável na vida de vocês, né? Essa questão da média de aprovação. Isso, é importante ressaltar, né? Na UERJ, na UESO, por exemplo, a nota de prova final substituía a menor nota. Agora não, Isso, né? tem que ficar bem a menor atento, nota, ela conta para a sua média semestral, né? Ela não vai ser substituída, e para vocês terem direito à prova final, essa média tem que ser no mínimo 4. Então, isso é muito importante vocês estarem atentos, tá? Sobre cancelamento de matrícula. Cancelamento de matrícula, né? Quando o aluno é excluído a matrícula dele é excluída lá dos alunos ativos da UERJ, né? A gente não fala jubilamento, mas seria o termo que vocês conhecem mais comumente seria o jubilamento, né? Mas como é que isso acontece? Depois o professor Florencio também vai falar um pouquinho a respeito, né? Qual é a regra geral, né? Existem vários motivos de cancelamento de matrícula. Esse aqui não interessa para vocês, porque isso aqui é para os calouros. Vocês não estão em situação, vocês não são calouros, vocês já são veteranos, né? Então, quando o aluno não tem inscrição em disciplina no primeiro período, né, no período de ingresso, quando ele ultrapassa o limite de 6 semestres letivos afastado por trancamento, e logo eu vou falar a vocês sobre os tipos de trancamento, tá? Então, existe aí um limite de 6 semestres letivos que o aluno pode ter trancado, não subsequentes, tá? Eles podem, não precisam ser seguidos, mas o limite, independentemente de serem seguidos ou não, são 6 períodos de trancamento. Quando ele ultrapassa o prazo máximo de integralização, né? E sobre isso aqui a gente vai fazer uma notinha ainda para vocês, tá? Quando ele está em situação de abandono, e aí eu vou falar logo em seguida o que se como situação de abandono, tá? Isso tudo, lembrando, tá? Isso tudo foi extraído do manual do estudante que está disponível para vocês. Eu só coloquei aqui as coisas que são mais relevantes nesse momento, mas vocês têm acesso a todas essas informações e outras informações no manual do estudante, está tudo disponível lá. E a última situação é quando ele próprio solicita o cancelamento da matrícula dele, né? Aí, falando aqui, o que é essa situação de abandono, né? Então, vocês vão ver que quando vocês têm, após o trancamento, né? No período subsequente ao período que a matrícula teve trancada, obrigatoriamente, né? O aluno tem ou que se matricular em alguma disciplina ou, eventualmente, se ele ainda tiver aí no limite dos 6 períodos de trancamento, pedir trancamento, tá? Se ele não se matricular em disciplina ou não solicitar um novo trancamento, né? Isso caracteriza-se como uma situação de abandono, né? E a outra situação é quando ele tiver todos os períodos de trancamento, ou aqueles 6 períodos em que ele poderia ter trancado, né? E no período seguinte, né?
ele não conseguiu aprovação nenhuma por frequência, ou seja, ele foi reprovado por falta em tudo, né? Então, isso também se caracteriza como uma situação de cancelamento de matrícula, tá bom? Aí, alguns de vocês que já estão terminando, né? Os que já eventualmente ultrapassaram esse período, depois o professor Florencio vai falar um pouquinho sobre isso no final, tá? E aí, eu falei que eu ia falar sobre trancamento, né? Existem 3 possibilidades, 3 tipos distintos de trancamento, tá? Sempre respeitando aquele máximo de 6 períodos. Se eu te pedir, tive trancamento do tipo solicitado por 2 períodos, automático por 4, né? A soma dos trancamentos não pode ser superior a 6, né? Então, soma-se tudo, não é 6 períodos para o solicitado, 6 para o automático, não, é a soma de todos os tipos de trancamento, tá? O solicitado, obviamente, é aquele que o aluno solicita, mas ele só tem direito a solicitar o trancamento desde que ele já tenha cursado, no mínimo, 3 disciplinas com a frequência mínima exigida, tá? Ou seja, com aprovação por frequência, em no mínimo 3 disciplinas, tá? O automático acontece quando o aluno for reprovado por frequência em todas as disciplinas em que ele está inscrito, tá? Aí ele não precisa nem solicitar. Automaticamente, ele é colocado em trancamento automático. Também desde que ele já tenha cursado pelo menos 3 disciplinas com a frequência mínima exigida, tá? E por ausência é quando o aluno dá aquela sumida básica, né? Quando ele não renova o vínculo com a universidade, né? Ou seja, quando ele não se inscreve em nenhuma disciplina e também não solicita o trancamento. Aqui, muita atenção, que o trancamento por ausência, né? Quando o aluno não renova lá o vínculo dele com a universidade, ele ganha esse trancamento por ausência, mas ele pode ter no máximo um período de trancamento por ausência, tá? Então, se isso acontecer uma vez na segunda, aí ele vai entrar nos casos lá de cancelamento de matrícula, tá? De novo, lembrando a vocês, tudo isso tá lá no manual, tá? Sobre a integralização, o professor Florencio já falou que vai falar sobre isso, né? Vamos seguindo aqui para a gente organizar. Então, trancamento de matrícula, eu já falei, né? Máximo de 6 períodos de trancamento, somando os trancamentos dos vários tipos, consecutivos ou não, né? Em sequência ou não. Importante, os períodos de trancamento solicitado ou automático, esses 2 aqui, eles não contam como tempo para integralização curricular, né? Então, não conta aí tempo. Já o trancamento por ausência conta sim, né? Ficou trancado lá por ausência porque ele não renovou o vínculo dele com a faculdade, mas aquilo contou para o tempo dele de integralização, né? Isso aqui também eu já mencionei, né? Após o trancamento, né? O aluno deve realizar inscrição em disciplinas no período imediatamente subsequente ou solicitar novo trancamento, tá? O aluno que tiver obtido trancamento por mais de um período consecutivo poderá solicitar retorno antecipado. Quer dizer, pediu o trancamento, teve concedido, pediu de novo, aí ele não precisa esperar terminar aquele período, ele pode retornar antecipadamente sem completar aí o segundo período de trancamento. Tá bom? Sobre a rematrícula. A rematrícula não é inscrição em matrículas, tá? Rematrícula é o processo de reinteração do aluno, né? Concedida uma única vez, quando o aluno teve a matrícula cancelada. Quer dizer, seria a reversão aí do, entre aspas, jubilamento. A gente não chama de jubilamento, né? Então, seria a reversão desse processo, tá? Então, o aluno pode aqui, né? Deixa eu ver se tem as condições aqui em que ele pode pedir rematrícula. Tem, depois eu volto lá, tá? Condições para análise de rematrícula. Não ter solicitado
solicitação anterior de integralização, né? Enfim, já ter pedido para integralizar o curso ou de rematrícula, ter cumprido 20% do curso, não estar com matrícula excluída do cadastro por mais de 3 anos, depois de 3 anos aí ele não pode voltar, tá? Tem que ficar atento a isso. Se saiu, sei lá, abandonou, teve a matrícula cancelada, quer voltar, isso tem que acontecer num prazo de até 3 anos, senão não volta, tá? E ele tem que apresentar uma solicitação, expondo aí os motivos que justifiquem o abandono, tá? Com comprovante, etc, tá? Bom, o aluno que tiver a solicitação de rematrícula atendida, né? Ele normalmente retorna na última versão do currículo do curso. Então, se tiver havido alguma mudança no curso nesse período, ele retorna na última versão do curso, tá? E também não se concede rematrícula, né? Quando a matrícula foi cancelada em decorrência de transferência para outra universidade, né? Então, o cara mudou de universidade, pediu a transferência, ele não consegue pedir rematrícula, tá bom? Inscrição em disciplinas que vocês estavam tão ansiosos, né? Então, de novo, isso é feito pelo aluno online. Vocês ainda não têm acesso ao sistema, porque vocês ainda não tiveram a migração de dados realizada, né? Isso só pode ser realizado, obviamente, após o final desse semestre, para que vocês tragam tudo que vocês fizeram nesse semestre para o novo sistema, né? Então, vocês têm que segurar um pouquinho a ansiedade. Uma vez que isso esteja liberado, repetindo, vocês receberão e-mails com a senha para acesso à matrícula online, e aí vocês vão fazer o período de inscrição, vão fazer a inscrição em disciplinas no período determinado no calendário acadêmico da UERJ, tá? Então, quando vocês se inscrevem em disciplinas, vocês têm que, obviamente, observar, né, os pré-requisitos e correquisitos, né, aquelas disciplinas que vocês têm que fazer simultaneamente, inscrever-se no mínimo em 3 disciplinas, exceto quando vocês não têm mais 3 disciplinas para se inscreverem, para terminar o curso, para integralizar o curso, né? E também vocês não podem se inscrever em disciplinas com horário coincidente, tá? A gente está aprovando agora as normas para quebra de pré-requisito, tá? Aí isso vai ser publicado, isso vai ser divulgado a vocês lá no site da faculdade, mas eu já adianto. Quando vocês se inscrevem no aluno online em disciplinas que tenham horário coincidente, vocês nem conseguem terminar o processo, tá? Vocês não conseguem se inscrever se vocês tiverem disciplinas com horário coincidente, com sobreposição de horário no sistema, tá? A questão de pré-requisito, vocês até conseguem, vai gerar um erro. Estou tentando me inscrever numa, não me inscrevi na anterior, tá? Aí entram as normazinhas que a gente vai divulgar para vocês em tempo oportuno, tá? Isso aqui é importante, eu já falei no início, né? É vedado ao aluno o acréscimo de disciplinas após a emissão do RID, né? Do resultado de inscrição de disciplinas. Então, uma vez que vocês se inscreveram, saiu o RID, no SAID, que é aquele período de solicitação de alterações, vocês não podem acrescentar disciplinas. Vocês podem substituir, cancelar, tentar novamente, né, quando acontece falta de vagas, mas não podem acrescentar disciplinas. Seguindo. Aqui tem algumas regrinhas, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante que vocês observem que isso é tudo sistematizado, né? Então, existe aí uma ordem de prioridade para inscrição do aluno numa turma. Quando existe limite de vagas numa turma, né? Então, estão aqui os critérios que são observados para que o aluno se inscreva. Percebam que o aluno que segue o plano de periodização, ou seja, que está certinho, nunca foi reprovado, fez todas as disciplinas que estão previstas lá na matriz curricular do curso dele, ele tem prioridade,
ele tem prioridade, isso aqui em ordem de prioridade, tá? Tem prioridade o aluno que pertence àquele curso pelo qual que está oferecendo a disciplina, depois o aluno que segue o plano de periodização e o aluno que não segue, seja, por exemplo, porque está atrasado, né, foi reprovado em alguma disciplina, ele tem prioridade inferior ao aluno que está seguindo o plano de periodização. Então, é importante observar isso, cuidado com o CR de vocês, né? Eu, como professora, observava que muita gente se inscrevia em disciplinas que eu oferecia, e nunca aparecia, ia à primeira aula, solicitava que aquela disciplina fosse retirada lá das disciplinas que ele estava cursando, né? Não pedia alteração das disciplinas que ele estava cursando, e simplesmente não aparecia, né? Não fazia, às vezes, nenhuma prova. Então, é importante observar que o CR, né, isso agora é uma questão sistêmica, está implementado no sistema, tem um sistema de computador que vai verificar essas regrinhas. Então, é muito importante que vocês cuidem do CR de vocês, porque ele tem consequências aí, por exemplo, para o sucesso de vocês na inscrição em disciplinas que tenham poucas vagas, eventualmente, tá bom? Seguindo. Alteração de inscrição em disciplinas. Eu, ao longo da apresentação, sobre isso, mas chegamos lá, vou falar novamente. Então, após o RID, né, que é o resultado de inscrição de disciplinas, respeitando o calendário acadêmico, novamente, isso tudo, todas essas datas são publicadas no calendário acadêmico, como acontecia na UESO também. O estudante poderá requerer modificação da inscrição através do SAIS, né, da solicitação de alteração em disciplinas, tá? Em 3 situações, isso, novamente, isso aqui também é feito pelo aluno online, pelo sistema que vocês vão usar, tá? Reinscrição, é aquilo que eu falei, se inscreveu numa disciplina, né, numa determinada turma, faltou vaga, ele pode tentar novamente, porque é possível que vagas sejam abertas, então ele pode tentar novamente, pode tentar se reinscrever. Substituição, até um total de 3 substituições, não mais que 3, né, naquelas disciplinas que tenha se inscrito, tá? Então, ele pode trocar, né, até 3 disciplinas nas quais ele se inscreveu. Gente, rapidinho, boa noite. Boa tarde, né? Desculpa interromper, assim, acontece que eu tô no trabalho. Mas eu tenho uma pergunta aqui bem rápida, tudo bem? Eu gostaria de saber se você pode me responder aqui para não tomar muito meu tempo, tudo bem? Pode falar, mas vamos tentar respeitar aí nossa dinâmica, senão vai confundir. Quem é que está falando? Quem foi que falou? Meu nome é Alan. Tudo bem? Alan. Minha pergunta é porque eu sou aluno aqui da UERJ Zona Oeste, né, antigo ISO, e a minha pergunta é sobre as reprovações, porque eu queria saber se quando eu entrar no sistema da UERJ, as reprovações vão zerar ou elas vão continuar. Não, todo o histórico de vocês vai ser trazido para o sistema da UERJ. Todas as reprovações, todas as notas, toda a vida acadêmica de vocês, é por isso que a gente está sendo tão criterioso nessa migração de dados. Toda a vida acadêmica de vocês, notas, disciplinas cursadas, disciplinas que eventualmente tenham sido isentadas, né? Todas elas vão ser migradas para o sistema acadêmico, tá? Senão... então tá bom então, tá? Muito obrigado. Bom, isenção em disciplinas, a gente, né, normalmente esse processo de isenção em disciplinas, né, que é o reconhecimento aí de uma disciplina que tenha sido cursada em outra instituição de ensino superior, né, o cara começou um curso numa outra universidade, já cursou algumas coisas, mudou para o ESO, mudou eventualmente curso, mas já cursou algumas coisas que é pedir isenção, né? Normalmente isso acontece só para os calouros. Aí depois o José Amante, né, pode responder a gente, isso ainda está sendo avaliado, como é que a gente vai fazer para vocês. Muitos de vocês já devem ter solicitado, se houver alguém ainda que não solicitou, vai se avaliar se isso
para os alunos que, enfim, vocês, né, que são veteranos, se ainda terão acesso a essa questão da isenção. Por isso eu coloquei aqui, tá bom? Mas uma coisa importante, tá? Aqui, né? A isenção só é solicitada uma vez, né? Então, mesmo os veteranos, se tiverem acesso a essa questão, né? Se puderem solicitar isenções, poderão fazer isso uma vez só, tá? A atribuição dos créditos da carga horária corresponde à disciplina do currículo da UERJ, né? Os graus obtidos, né? Se o cara cursou em uma outra universidade, uma determinada disciplina, o grau que ele obteve naquela disciplina, ele não entra para o histórico dele, né? Para a contabilização do CR. A disciplina aparece lá nos registros como isenta, tá? Ó, no histórico escolar será utilizada a expressão isento, tá? Peraí, deixa eu provar aqui, beleza. O total de créditos a serem aproveitados não poderá exceder 70%. Isso aqui é importante. Isenção em disciplinas cursadas em outras IES não será concedida após o período de ingresso. Isso a gente já falou, né? Para vocês é possível que haja alguma exceção, mas o importante aqui é porque, por exemplo, em disciplinas, acho que, é importante dizer que as pessoas só vão ser isentas uma vez que tenham anteriormente ao ingresso na UERJ, né, cursado isso numa outra instituição de ensino superior, porque já aconteceu, e aí, na antiga UESO, né, já aconteceu dos alunos quererem fazer um cursinho e trazerem a nota, ou quererem cursar numa outra universidade em paralelo e querer trazer a nota. Isso não existe, tá bom? O que mais? Bom, estou terminando, né? Além dessas questões que estão lá no manual, vale dizer a vocês que vocês vão ter acesso ao webmail, o professor, a gente já falou também, o professor Florencio já falou. Para que vocês tenham webmail, né? Vocês precisam ter o ID único. E aí, aquilo que a gente falou no início, né? O ID único é importante que vocês esperem. Quem já fez, pode ser que se mantenha, a gente não sabe o que vai acontecer nessa migração dos dados da antiga UESO para o sistema da UERJ, né? Pode ser que isso se mantenha, mas o ideal é que vocês aguardem a migração dos dados. Para vocês terem um ID único, vocês precisam ter uma matrícula, e para vocês terem essas matrículas, vocês precisam ser incorporados ao sistema, aos sistemas da UERJ, tá? Então, coloquei aqui só para vocês saberem que vocês vão ter direito a um webmail e ao ID único, tá? Para acesso a alguns serviços, por exemplo, ao webmail, para vocês terem um webmail, vocês precisam ter o ID único, mas aconselhamos que vocês não façam isso agora, que vocês esperem a migração dos dados. Bom, de apresentação era isso. Agora, se o Florencio e a Amanda quiserem acrescentar alguma coisa, aí a gente vai abrir aqui para as dúvidas. Já deve ter um bocado de dúvida aqui no chat, né? Eu não estava acompanhando, mas vamos lá. Não, eu não tenho mais não, só se o Zé Amando quiser acrescentar alguma coisa. Senão a gente pode ir para as dúvidas. Tem uma mãozinha levantada aqui. Para as dúvidas. Tá ok. Tem uma mãozinha levantada, é o Felipe. Pode abrir aí seu microfone, Felipe. Depois a gente tem que ver aqui no chat, né? Tem algumas perguntas aqui. Boa tarde. Diga. Eu entrei meio atrasado aqui, não sei se a senhora falou, sobre transferência interna. Existe essa possibilidade? Não sei se ela falou sobre isso. Vamos lá, transferência interna. Boa tarde a todos, primeiro. Né, para quem não me conhece, né, e quem não pegou a apresentação, meu nome é José Amante, eu sou pedagogo do DEP, Departamento de Orientação e Supervisão Pedagógica, da UERJ, que vai acompanhar os cursos aí da UERJ Zona Oeste, tanto da Faculdade de Ciências Exatas e Engenharia, quanto da Faculdade da parte de Ciências Biológicas e Saúde. Tá? Transferência interna, nesse momento, a gente não está fazendo. Tá? É algo que tem na UERJ,
mas após a pandemia a gente ainda não retornou com esse procedimento acadêmico de transferência interna. A gente ainda vai discutir como vai fazer, porque todo o processo ele vai mudar um pouco de como era feito antes, então ainda não estamos fazendo, mas em breve a gente vai retornar. Aí vocês vão provavelmente ver, acompanhe na página oficial da UERJ, né, uerj.br, www.uerj.br, porque lá nas notícias sempre tem essas informações, ou então no Instagram da UERJ, o UERJ é oficial, e também vem essas informações, tá? Mas por enquanto ainda não tem transferência interna, não. Vamos ver, acho que é melhor a gente ver. Tem algumas pessoas com a mãozinha levantada, mas tem uma pergunta, por exemplo, recorrente aqui, que é a questão do como funciona a inscrição para quem já fez todas as disciplinas e só falta o TCC. Se faltar só o TCC, você vai conseguir fazer a inscrição só no TCC. Caso o sistema não permita, aí você procura lá a secretaria da unidade e a gente vê essa possibilidade, como a gente vai fazer depois. Mas o sistema ele deve permitir que, se faltar realmente só o TCC, você faça inscrição só no TCC. Porque alguns cursos de TCC não era disciplina, mas tinha que fazer, né, mas não era disciplina na matriz. Só que na UERJ tem que ser uma disciplina, né, para poder constar no histórico do aluno, né, enfim, no sistema, na verdade. E aí esses alunos que o semestre que vem só falta TCC, que antigamente a gente fazia, né, inscrição em controle TCC, na semestre que vem vocês vão ter que se inscrever na disciplina TCC que estará sendo ofertada. E aí, como o Diamante falou, se faltar só TCC, vocês se inscrevem só em TCC. Então, provavelmente o sistema vai aceitar, né? E se não aceitar, como ele falou, procura aí a coordenação. Antes, Mônica, da gente ver o pessoal que está com a mão levantada, para poder atender ao pessoal que já tinha escrito as perguntas aqui no chat, eu anotei mais ou menos as perguntas para poder tirar as dúvidas antes das pessoas começarem a abrir o microfone para responder. Sobre a inscrição, né? Onde vocês vão fazer? No aluno online. Então, vocês devem receber um contato referente à migração, mas vocês vão ter que entrar no aluno online, onde vocês vão receber o número, no e-mail, provavelmente o número de matrícula de vocês, e a partir desse número de matrícula, lá tem uma opção para você fazer o seu cadastro, aí você vai criar a sua senha. Tá? E aí você entra no aluno online e cria a sua senha. Tem lá, primeiro acesso. E o primeiro acesso você cria a sua senha. Tá? Mas tem que ter o número de matrícula UERJ primeiro. Tá? Inscrição que falta só o TCC eu já coloquei. Sobre períodos durante a pandemia e a nova grade, vou deixar para o Florencio responder. Ele deve ter alguma informação melhor a respeito disso. Você quer responder agora ou você vai passar? Pode falar. Aí a gente passa para as outras depois. A UERJ também, na época nós estamos em pandemia ainda, né? Mas na época no auge da pandemia, também tiveram um período que chamavam de período acadêmico especial, né? Que é o PAI, 2020 e 2021, como nós tivemos. E também foram regidos por deliberações, né? Esses períodos. E um dos itens lá da deliberação do PAI da UERJ foi que o aluno, a cada semestre, né, de PAI, teria direito a 2 semestres a mais no tempo de integralização, né, de prorrogação do tempo de integralização. Na UERJ tem algo parecido, só que no nosso caso a gente dizia que aquele período que estava sendo regido pelaquela deliberação de ensino remoto, do ensino emergencial, não contaria no currículo.
Então, na integralização, quando o aluno migrar, a gente vai estar sob a deliberação da UERJ, no qual diz que o aluno que vivenciou aquele período de PAI terá direito a 2 semestres a mais no tempo de integralização por semestre de PAI. Por exemplo, se o aluno entrou antes de 2020, né, e vivenciou os 2 períodos de PAI, terá direito a 8 semestres a mais de prorrogação automático, né, no seu tempo de integralização, né? Ah, mas o aluno já fez uma pergunta aí sobre o tempo de integralização. Esse aluno que era para ter sido cancelado a matrícula cancelada e não foi, na UESO, né, vai migrar novamente, se está hoje ativo, vai migrar como ativo e ele vai, se ele vivenciou esse período PAI, né, como ESO, e vai, quando se bater lá no sistema, ele vai ganhar 8 períodos a mais, né, de integralização. Ah, o aluno entrou só em 2021, ele vai ter 8? Não, ele vai ter proporcional à entrada dele. Se ele entrou em 2021, ele não pegou 2020 de PAI, pegou só 2021. Então, vai direito a quantos períodos a mais? A 4 períodos a mais, entendeu? Ah, o aluno só entrou em 2022. Aí, esse aluno não pegou o período PAI. Então, ele não vai ter direito a esse tempo de integralização a mais, essa prorrogação, entendeu? E essa prorrogação será proporcional ao tempo que o aluno vivenciou do PAI, né? Se vivenciou o ano de 2020 e 2021, o ano de PAI, ele terá direito a 8 períodos a mais. Se vivenciou uma parte, metade, ele só vai ter direito a 4 períodos. Entenderam essa questão? A outra questão, Florencio, foi sobre a nova grade. Então, eles chamam nova grade, mas é nossa grade, só que com esses ajustes que foram necessários serem feitos, né? Que é a questão do TCC e estágio, né? Porque em alguns cursos, TCC deixou de ser disciplina e estágio também. Mas para o sistema UERJ, para se contabilizar no sistema UERJ, né? Que tudo é feito através do sistema, nessa questão, se o aluno já integralizou o curso, né, Diamante, isso é feito feito pelo sistema, né? Se o aluno cumprir todas as disciplinas, estágio e TCC, isso é via sistema, né? E essa informação tem que estar no sistema, não é? E para estar lá no sistema, a gente criou o TCC como disciplina, que não era antes, e o estágio também. Então, o aluno que não fez TCC ainda, não defendeu, vai ter que se inscrever. Até tem uma pergunta, que já entra na outra pergunta, né? Que tem uma pergunta, mas eu falta 2 disciplinas em TCC, vou ter que se inscrever em TCC também. Se faltar 2 disciplinas e faltar TCC, vai ter que se inscrever em TCC. Se faltar só TCC, vai ter que se inscrever em TCC, entendeu? E aí é necessário, sim, se inscrever em TCC e quem vai fazer estágio, se inscrever na disciplina estágio, né? Mas a diferença é como era antes, mas a diferença é que agora vocês vão ter, em vez de se inscrever em controle TCC, que fazia o coordenador, agora vocês vão ter que se inscrever na disciplina estágio, né? Ao invés de você só entregar documentação para fazer estágio, agora vocês vão ter que se inscrever também na disciplina estágio, que é através dessa disciplina estágio, quando vocês terminarem o estágio, vai estar lá a sua aprovação e vai constar lá as suas horas de estágio, tudo lá no sistema. E seu TCC também vai constar lá no sistema, né? Tem... Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Sobre jubilamento, né? A pessoa, como ela vai saber? Quando você entrar no aluno online, vai estar assim, lá em síntese de formação, que é... Você tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrados, tá? Quando você entra no aluno online, depois que você coloca sua senha e sua matrícula, você tem 5 campos, né? 5 quadrados com cada aba a respeito de um procedimento acadêmico na UERJ. Lá no quadrado que fica no meio, tem a parte chamada síntese de formação. Quando você entra em síntese de formação, diz qual é o seu tipo de vínculo da sua matrícula com a UERJ. Então, se ela está ativa, fica assim, matrícula vinculada, situação da matrícula vinculada, e se tiver cancelado, está escrito cancelado. Então, você sabe que você está jubilado, você vai ter que pedir uma rematrícula. Tá? Outra questão, disciplina oferecida sobre outro curso, em outro campus da UERJ. Se o seu curso não tem o que a gente chama de eletivas universais para integralizar o curso,
Você pode fazer? Pode. Vai contar para a integralização do seu curso? Não. Não vai contar os créditos. Então, o ideal é que você faça, né, aquilo que vai integralizar os créditos do seu curso. Você quer fazer alguma disciplina específica para um conhecimento específico que você gostaria de ter? Ok, você pode fazer. Mas sendo que, se você está no campus Zona Oeste e vai fazer no campus Maracanã, a disciplina é da faculdade, por exemplo, da FEM, da Faculdade de Engenharia do Maracanã. Você vai ter que vir até o Maracanã para cursar a disciplina. Tá? Ela não vai ser oferecida remota. Isso é presencial. Os cursos da UERJ são presenciais. Então, você vai ter que ir até o campus Maracanã para poder cursar essa disciplina, no horário que ela vai ser oferecida. Já respondendo a questão de dias de aula, depende da programação do PT. O que é PT? Plano de turma. Conforme os cursos vão oferecer as disciplinas. Vão ter disciplinas de 60 horas, que normalmente são 4 horas semanais, que podem ser 2 dias, 2 horas, né, horas aula, 2 horas na segunda, 2 horas na quarta, por exemplo, e você vai ter que, para estudar essa disciplina, você vai ter que estar 2 dias na semana na UERJ, no caso de vocês, no campus da Zona Oeste. Então, aí depende de como essa grade para aquele semestre vai se organizar. Tá? Então, pode ter até mais do que 2 dias na semana, dependendo da carga horária da disciplina. TCC remoto? Não. Seu curso é presencial, TCC é presencial. Então, a apresentação do seu projeto tem que ser presencial. Tempo de integralização vai ser reiniciado? Não. Você continua fazendo o mesmo curso. Apesar de você estar trocando de universidade, não é uma troca de universidade. É uma incorporação da universidade. Você iniciou o curso como ESO, e você vai terminar o curso como ERJ. Mas como os dados vão migrar, vai ser como se todo o curso fosse o ERJ. Tá? Então, seu tempo de integralização não vai começar de novo, não vai zerar. Tá? Não é um restart. Você continua fazendo o curso. Então, vai continuar contando a partir dali. Atividades complementares. Né? Alguém fez uma pergunta sobre atividades complementares. Deixa eu achar agora as perguntas. Se vai mudar a questão, aí vai ter que ver como ficou o projeto político-pedagógico do curso. Aí o professor Florencio pode falar melhor sobre isso. Eu vi aqui foi de extensão. Alguém falou sobre as horas de extensão, porque a extensão ainda não foi implementada, né? A curricularização da extensão. Então, por enquanto, os alunos, os prêmios das engenharias e das nossas faculdades não precisam fazer horas de extensão porque ainda não foi implementada. Eu estou tentando ver aqui a questão das horas complementares, né? Eu tinha visto até da extensão, mas complementares não vi. A pergunta especificamente é se vai mudar a questão da relação das horas complementares? Não entendi, José Amante. Qual era a pergunta? Tinham feito uma pergunta se vai ter alguma mudança nas horas... o que mudou em relação às horas complementares? Foi o Guilherme que fez a pergunta. E agora, parece que agora ele está offline. Se vai ter alguma mudança. Na grade que era da UESO, quantas horas complementares vocês tinham e se agora passando para a UERJ, se teve alguma mudança em relação a isso. Isso aí tem que ver com o coordenador especificamente do curso dele, se houve alguma mudança, mas a princípio, que eu vim acompanhando envio dos processos dos cursos para serem aprovados no SESEP, né, que é o Conselho Superior lá, que era o nosso equivalente ao nosso antigo COEP, em relação a essa questão das horas complementares, não houve nenhuma alteração, mas o que o aluno procura, o coordenador do curso, para se certificar, mas os cursos que tinham horas complementares continuam tendo horas complementares, né? Mas em relação a se houve uma mudança em curso específico sobre se aumentou ou diminuiu essas horas, realmente tem que ver com o coordenador do curso. Referente a pode fazer 300 horas de extensão. A curricularização da extensão ainda está acontecendo. Não foi implementada, ainda está vai ser aprovada até amanhã, vai ser votada amanhã, né? Se não me engano, no SESEP, né? A deliberação que normatiza isso.
Aí a gente vai poder ver referente a essa pergunta mais tarde, porque por enquanto Por ainda não enquanto, está. não está implementada, então... Já acho que a professora Mônica já respondeu, referente ao professor Florencio também, duas disciplinas. O TCC, a partir do momento que você puxa o TCC uma vez, você tem que puxar ele sempre. Tá? Fez inscrição a primeira vez, tem que fazer sempre. Então, cuidado na hora de fazer a inscrição no TCC, porque se você não fizer, vai bloquear a sua inscrição em disciplina em relação às outras disciplinas. Quero fazer o TCC ano que vem. Se você não fez, Maurício, o TCC ainda, e você quer fazer só ano que vem, ok. Você vai fazendo inscrição em outras disciplinas e deixa o TCC para trás. Se você já fez a inscrição, você vai ter que fazer a inscrição de novo. As grades de horário, se eu não me engano, na página da UERJ tem, se não tiver, procura depois a coordenação do seu curso para poder disponibilizar. Porque para lançamento do PT até amanhã, né? O sistema está aberto até amanhã para lançamento do PT, ou seja, lançamento do horário no sistema. Então, a partir da semana que vem, a gente vai divulgar os horários no site da FCE, na página de cada curso, ou a gente vai divulgar os horários das turmas, né? A pergunta da Elísia: quem não conseguiu fazer estágio só tem TCC para apresentar o que vai acontecer. Florencio, referente a essa questão de estágio. Tem que se inscrever na disciplina. Aí tem até uma pergunta, mas se não arranjar estágio, a disciplina para ajudar nas horas? Não, a disciplina é para orientar o aluno, direcionar o aluno, coordenar essa questão do estágio, mas não vai substituir o estágio. O aluno vai estar estagiando e fazendo a disciplina, né? O professor da disciplina vai ter essa também o professor da disciplina não é substituir o orientador de estágio, apenas ele vai dar esse suporte na questão de coordenar, né? Dessas questões mesmo de direcionar a quem procurar em relação à documentação e tudo, mas ela tem que ser feita junto com o estágio. O aluno vai ter que estagiar, vai ter que ir para a empresa ou alguma instituição para estagiar. Quando ele terminar esse estágio, ele vai ganhar essas horas lá da disciplina, que corresponde ao que vai ser registrado lá no sistema, né? Se o estágio são 300 horas, para o aluno vai contar 300 horas da disciplina. Para o professor vai contar outra hora, tem outra relação para o professor, mas para o aluno, aquela disciplina vai contar a quantidade de horas necessárias de estágio. Mas para isso o aluno vai ter que se inscrever na disciplina e fazer o estágio sim, vai ter que estagiar, vai ter que ir para a empresa, para a instituição lá, fazer o estágio dele. Rafael, sobre o horário complementar, existe alguma diferença da UESO e tem a mesma carga horária? Esse horário complementar seria as horas complementares? Talvez tenha diferença em carga horária em relação a um determinado evento. Pode ser que tenha alguma diferença. Aí o professor Florencio vai poder falar melhor, porque a respeito de cada currículo, eles montaram as suas questões específicas de eventos que vão contar como carga horária complementar. Uhum. Então, algumas regras estabelecidas em deliberação para a carga horária definidas para alguns tipos de eventos, e outros vão ser definidos pelo próprio departamento de cada curso. Mas pode haver alguma diferença? Pode haver alguma diferença de entender que uma palestra para o ESO valia um X de horas e na UERJ vale outro X, né? vale o Y. Enfim, aí pode haver essa diferenciação. Mas isso vai ser... Quem já tem algum tipo de hora, provavelmente quando vier para a UERJ, for migrado esse banco de dados referente às horas complementares, isso vai ser ajustado. Sobre o estágio já foi respondido, as horas como extensão também. Pedir isenção de estágio, quem já trabalha na área? Não. Não. Você vai ter que ver isso diretamente com o professor. A gente tinha isso esse mecanismo oficializado a gente tinha na UESO. Na UERJ não existe isso
oficializado, né, Zé Amante? Não existe essa... Isso, não tem isso. Então, o que você vai fazer? Você trabalha na área na qual você está na ementa da disciplina de estágio, você vai conversar direto com o professor da área e ele pode aproveitar aqueles relatórios, as coisas que você faz da sua rotina de trabalho na avaliação da disciplina e lançar depois, quando chegar a época da RFN, que é resultados de frequências e notas, ele lançar a nota referente àquilo. Você não precisar cursar exatamente a disciplina, mas aí é algo que você vai conversar com o professor. Algo institucionalizado, algum instrumento institucionalizado da UERJ para isentar o estágio do aluno com o professor. Estágio curricular, haverá proposta para resolver isso. Aí é com você, Florencio. Como Proposta para resolver estágio curricular da Elise aqui. Muita gente está com problemas com estágio curricular. Haverá proposta para resolver isso? Mas que tipo de problema? É não ter estágio? Não ter... Pelo que eu entendi, que algumas pessoas colocaram aqui no chat, e algumas pessoas não conseguiram fazer esse estágio e para poder sanar isso para se formar. Não tem essa, como você falou, na questão que um mecanismo que a gente usava era se o aluno já trabalhava na área, né, podia usar, né? A própria lei de estágio permite usar a iniciação científica como estágio, desde que o projeto pedagógico do curso venha dando com essa permissão, né? Tem também outro mecanismo que os alunos que não conseguiam estágio, eles utilizavam na UES, mas que a lei de estágio já previa essa questão da iniciação científica, então pode ter essa saída também, né? O aluno que tem iniciação científica pode fazer equivalência com estágio, né? Em relação ao estágio, se dispensar o aluno porque não o estágio, não tem essa saída, né? E o que se faz, que se pode fazer também é tentar viabilizar, né, em conjunto às empresas, né, essa oportunidade do aluno de estagiar nas empresas, né? Isso que era um trabalho que a gente vinha fazendo e vamos dar continuidade a isso, mas isentar o aluno por não ter o estágio, isso não acontece. E assim, a UERJ tem alguns convênios, então... Tem muitos convênios, na verdade. Então tem, depois ver junto à coordenação do curso ou ao CETREINA, que é o setor que cuida dessa parte de convênios, se tem alguma empresa conveniada à sua área de atuação do seu curso para ver essa questão aí do estágio. De repente vai ajudar nessa questão. Quantidade mínima de eletivos que o curso exige. Você vai ter que ver, Gabriel. Ver o projeto pedagógico. Ou como é que está o PPP, né? O projeto político pedagógico do seu curso. Para isso, você procura o coordenador ou entra lá no site do curso, dá uma olhada no site que eu deixei o endereço aí, da FCE, você vai no site do seu curso e dá uma olhada no projeto pedagógico do curso. A questão de falta de professor em algumas matérias, isso será levado em conta se o aluno está perto do período de integralizar o curso? Bom, como funciona na UERJ? Aqui a gente costuma fazer um banco de professores, tá? Para professores substitutos. Então, quando não se tem um professor numa determinada área e precisa, a UERJ faz um contrato, chama de um banco de professores para poder chamar um professor substituto para dar aquela... Não é que falta professor no departamento para dar uma disciplina que vai faltar professor, não vai faltar professor. Tá? Isso aí vai ter professor para dar todas as disciplinas. Tá? Então, isso é de praxe na UERJ. Acredito que os cursos depois vão ver como faz a questão administrativa, burocrática, isso dentro da UERJ, e isso aí vai ser os estágios, tem que procurar o CETREINA para isso.
Diamante, em relação a essa história da disciplina sem professor, nós também já, com essa incorporação da UES ao UERJ, nós tivemos, graças a Deus, né, já 2 processos seletivos, né, então estamos no segundo agora, para professor substituto. Então, várias disciplinas que estavam sem professor agora, nós estamos ofertando desde o semestre que está terminando, né, semestre que termina agora, a gente está conseguindo colocar essas, acho que semestre passado também, né, está conseguindo colocar essas disciplinas em atividade, né, e assim, como eu falei antes, os alunos que estão no período, que vivenciaram o período PAI, eles ganharão, se eles vivenciaram os 2 anos de semestre de ano letivo PAI, né, eles terão 8 semestres a mais no tempo de integralização. Isso será automático, tá? Se eu tiver 4 disciplinas para puxar, o TCC agora, mais 2, eu posso puxar só as restantes no semestre seguinte? Se você concluir as 2 disciplinas e o TCC no próximo semestre e ficar só uma restante para o outro semestre, sim, você vai poder fazer a inscrição somente naquela uma disciplina. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta aqui, bem rápida. Tem como eu, da UERJ-Zu, puxar alguma matéria na UERJ Maracanã? Tem essa possibilidade? Então, o José Amante já explicou, né, essa questão. Você deve ter saído na hora que eu expliquei. Pode, sendo que você tem que ver se isso te vai contar para os seus créditos, porque se não tiver nenhuma exigência de disciplinas eletivas universais, não vai contabilizar para os seus créditos, tá? Se tiver, conta. Agora, se mesmo assim você quer fazer uma dessas eletivas universais, você pode. Agora, tem uma outra questão que eu não falei antes, mas a disciplina tem que ser cadastrada como eletiva universal. Por exemplo, você não vai conseguir puxar cálculo 1 na faculdade de engenharia daqui do Maracanã, e para isentar como se fosse cálculo 1 do curso de engenharia da UERJ Zona Oeste. Porque ela é uma obrigatória para o curso de engenharia civil, por exemplo, da Faculdade de Engenharia do campus Maracanã. E ela não é uma eletiva universal. Então, nesse sentido, você não consegue. Você tem que ver qual é o cadastro da disciplina. E as eletivas universais têm uma aba específica para você ver todas as disciplinas universais que a UERJ oferece. Então, se não estiver naquela relação, ela não é universal, você não pode cursar. Se ela não for uma disciplina do seu curso. Quem é de ciência da computação pode pegar disciplinas. Bom, aqui TADS, eu não sei que curso é esse. Qual é esse curso, TADS? É daí de vocês mesmo? Tecnologia. O Tecnólogo em Desenvolvimento de Sistemas. Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Tá. E aqui está perguntando quem é de ciência da computação. Vocês têm também ciência da computação aí? Temos também, ciência da computação. Tá, aí você tem que ver se o curso se for uma obrigatória de desenvolvimento de sistemas, provavelmente você não vai poder pegar fazendo ciência da computação. Sim. É um curso diferente. Mesmo que a ementa seja igual à ementa que você tenha no seu curso. Elas são específicas de outro curso. Tá? Poderiam repetir. Mas se a disciplina foi cadastrada, por exemplo, cálculo, comum para todas as engenharias, as 3 engenharias da FCE, aí o aluno pode fazer o cálculo que é comum às 3 engenharias da FCE, ela não pode pegar o cálculo 1 de outro curso fora do Maracanã. Sim, ela foi cadastrada como engenharia metalúrgica, engenharia naval, ciência da computação, ela é obrigatória para todos esses cursos, ela vai contar como obrigatória, sim, para todos esses cursos. Então, ela é válida. Agora, se ela não foi cadastrada assim, ela é obrigatória só de ciência da computação, mas não é para análise de desenvolvimento de sistema. Se puxar essa disciplina, aí não vai contar. Não vai contar.
poderia repetir como vai funcionar a extensão do tempo de finalização do curso? A extensão do tempo de finalização do curso. Integralização. Aquela questão da Você tem o tempo PAI. mínimo e o tempo máximo. Normalmente o tempo mínimo são 8 semestres, né, dependendo do curso, se não for um tecnólogo. Um curso de graduação. E o máximo vai de acordo com o que tiver no projeto político-pedagógico. Alguns cursos são 14, outros são 16, outros são 20, 18, aí depende muito de cada curso. Você chegando ao prazo máximo desse curso e você não terminou, existe uma figura em deliberação na UERJ que é a prorrogação de prazo de integralização curricular. Isso está na deliberação 37 de 2019. Tá? A partir desse semestre, essa figura já retornou para nas rotinas da UERJ. Então, a partir deste semestre de 2022-2, nós já voltamos com o pedido de prorrogação de prazos de integralização curricular. Então, vocês, a partir do semestre que vem, já migrando para a UERJ, vocês vão ter direito a fazer esse tipo de pedido caso aconteça algum intercurso aí, né, algum problema aí para vocês. Só não tenta se valer disso como eu posso pedir, não, que você só vai poder pedir uma vez. Depois, para você conseguir uma dor de cabeça tão grande que acho que não vale a pena você jogar isso para frente, não. Silvio, situação. Sua matrícula 2009-1 está ativa, falta o PCC e o disciplina. Com a migração, passaria a concluir apenas o que falta e teria que respeitar toda a grade da UERJ? Não, o seu curso ele já foi montado. Você vai ter que respeitar a regra. A grade da UERJ vai ser a grade que vai estar no PPP do seu curso. Eu acredito que não deva ter uma modificação tão grande para você precisar ficar apreensivo em relação a isso. Não deve ter, nesse primeiro momento, não deve ter uma mudança significativa no currículo a ponto de você ficar apreensivo em relação a isso. Você deve fazer as suas disciplinas. Só o tempo de integralização do curso é que, assim, 2009-1 é bastante tempo, né? Então, pode ser que você já tenha estourado esse tempo e tenha que pedir uma prorrogação de prazo. Mas a questão da PAI, que esse 19 ele passou pelo período lá de regime. Sim, vai ganhar 8 períodos, né? Então, períodos, pode ser que não tenha nenhum problema em relação a isso. Ainda tem os trancamentos, então tem que ver aí. Quando você tiver uma matrícula, você pode. Eu vou deixar ao final aqui o e-mail do meu departamento para entrar em contato comigo. Aí, quando você tiver uma matrícula, você pode entrar em contato, que aí a gente vê, tá, Silvio, essa questão em particular. Mudanças sobre monitoria, aí o Florencio pode falar melhor, porque quem cuida das partes de monitoria aqui é o CTreina, e aí eu não sei se vai ter mudança em documentação, enfim, essas coisas, porque meu setor não trabalha com isso. Sim, Oi, professor. Que a gente não tinha tinha uma monitoria que se chamava monitoria voluntária, né? Mas não existe na UERJ essa figura também institucionalizada da monitoria voluntária, né? Embora tenha me passado que algumas faculdades podem fazer isso, enfim, questões normativas internas de cada comunidade, mas não existe da instituição UERJ essa figura da monitoria voluntária, né? Existe a monitoria, né, com bolsa, que é do CTreina, que tem até uns regulamentos que, infelizmente, quando a gente foi incorporado, já tinha passado o edital de monitoria, né, e a gente não pegou. Mas no próximo edital, nós estaremos dentro vamos ter também participação desse próximo edital de monitoria, e monitoria com bolsa. E também tem todo o regramento da monitoria, que o CTreina, tem toda essa documentação lá no site do CTreina. Antes de eu continuar aqui com o chat, o Silvio tinha aberto o microfone para fazer uma pergunta.
Tudo bom, gente? Boa tarde. Desculpa interromper. Boa Só tarde. mesmo uma dúvida que, em relação a isso tudo, eu acredito que eu vou ter que pedir essa extensão após a integralização. E só em relação à grade matricular, eu percebi que tem pelo menos, no mínimo, umas 7 matérias diferentes, distintas. E aí eu teria que, então, respeitar toda essa grade dessa matriz 2015 em diante, acho que foi a última que eu consigo visualizar no portal do aluno da UESO, em relação à minha, que é a de 2019, 2009. Era só essa minha dúvida, se eu então teria que respeitar totalmente a grade nova, ou é somente aquela minha última, uma única disciplina que falta, e o TCC. Aí tem que ver a questão do que vai ser migrado. Vai ser migrado só a grade de 2015? Então você deve ser migrado da de 2009 para 2015, e aí se tiver essas diferenças de disciplinas, você vai ter que cursar essas disciplinas. Se quando vier a migração, vier a migração das duas grades, a grade de 2009 e a de 2015, você está na de 2009, você vai cumprir somente aquilo que está na sua grade. Mas se você se a grade que vier migrada for a de 2015, e aí você migrar para a grade de 2015, você vai ter que respeitar essa grade. E aí, se tiver essa diferença de 7 disciplinas, provavelmente você vai precisar cursar essas 7 disciplinas. Entendi. E aí eu vou ter o tempo, de acordo com a avaliação de vocês, vai ter o tempo que eu vou poder se estender. No caso, você acha que falou até 8 períodos. Sim, quem faz essa avaliação sou eu. Ah, Né? perfeito. Então, quando vem esse tipo de solicitação para Eventos, né? mim, eu avalio o fluxograma, né, questões de pré-requisito, eu avalio isso tudo, levo isso em consideração na hora de sugerir o tempo que o aluno deve cursar o que está faltando, apesar do parecer de mérito ser da unidade acadêmica. Então, tanto o DEP, né, o meu setor, quanto a unidade acadêmica, a coordenação do curso, eles fazem análise. Eu faço uma análise mais técnica dentro da deliberação e a parte mais acadêmico-pedagógica, e a unidade acadêmica faz um parecer de mérito, e se vai ser favorável ao seu pedido ou não, e se ela acompanha a minha sugestão ou define uma quantidade maior ou menor de períodos para serem cursados em caso de deferimento. Perfeito. Muito obrigado. Eu perdi a pergunta, a resposta também, porque caiu a ligação para mim. Retornei agora. É que ele aproveitou e perguntou referente à grade dele de 2009. E tem uma grade de 2015 no curso dele. Então, se ele perguntou se tem uma diferença da grade de 2009 para a grade de 2015, de 7 disciplinas. Eu falei com ele que se na migração viessem as duas grades, ele continuaria na grade de 2009. Se na migração vier a grade, o projeto PPP que vocês fizeram for semelhante ao de 2015 e tiver essa diferença, ele vai ter que cumprir essa diferença, porque ele vai ser migrado para essa grade. Entendi isso. Tá? Para quem já passou por estágio, já trabalha na área, precisa se inscrever, Bruno. Você vai se inscrever normalmente na disciplina de estágio, só que aí você vai procurar o professor da disciplina de estágio, vai falar sobre você trabalha na área e ele vai avaliar se, de acordo com aquilo que a disciplina de estágio se propõe, está de acordo com a sua área ou não, para dizer se aquilo que você faz na sua área cabe dentro do que é proposto para a disciplina, ou se você vai ter que fazer um estágio mesmo assim. Tá? Mas é com o professor. A Elise, alunos do terceiro período, e aí a dificuldade se torna aí porque eles querem os alunos mais novos. Tá, eu entendi. Aí vai, quanto a isso, a gente é o requisito da empresa para contratar estagiário, né? Então,
Eu não sei, nesse caso, aí teria que procurar o CETRANA para ver os convênios. Eu já vi vagas de estágio para alunos de quinto período, sexto período. Aí tem que ver o que vai estar proposto nas vagas de estágio, tá? Eu não sei como está cada convênio. Mas a gente pode-se ver alguma outra possibilidade. Aí é caso a caso, né? E aí seria um atendimento em conjunto meu com a coordenação do seu curso e vendo algumas informações do CETRANA. Aí é um caso muito específico. Para concluir, não, estágio é disciplina, não conta como hora complementar. O que é válido para estágio é para estágio. Se as suas horas de trabalho vão contar como hora complementar, aí ela não conta para o estágio. Elas são coisas separadas. Ou então, no semestre que você fizer a disciplina do estágio, ela vai contar para o estágio, em outro semestre ela conta como hora complementar. Tá? Mas contar no mesmo semestre para as duas coisas, não, Álvaro. Tá, a pergunta do Leandro. Se existe equivalência de disciplinas e você trocar de curso, essa equivalência só vai valer em caso de troca de curso, porque vai de acordo com o cadastro da disciplina. Se a disciplina vale para a ciência, ela é uma disciplina obrigatória para a ciência da computação e também ela é uma disciplina obrigatória com o mesmo código para análise e desenvolvimento de sistema, ok. E aí normalmente junta-se as turmas, é o mesmo professor, enfim. Mas se ela não tiver disciplinas com códigos diferentes, departamentos diferentes, porque cada curso tem tem os seus departamentos, ou são de um determinado departamento, e elas estão cadastradas apenas para aquele curso, então não vai existir essa equivalência. Como fica a questão da reavaliação cotista agora? Na UESO tínhamos que fazer uma vez por ano. Aí tem que procurar a PR4 e o Florencio também pode falar um pouco melhor a respeito disso. Isso é feito agora diretamente com a PR4. A gente está direcionando essas questões, né? Que os alunos procurem a PR4, né? Então eu aconselho que vocês procurem a PR4 em relação a isso. Aí para ver se vai precisar fazer renovação todo semestre, ou reavaliação todo semestre, quantidade de bolsas que são acumulativas, aquelas que não são, tipos de bolsa que vocês têm direito, aí vocês vão ter que ver essas questões com a PR4. Estágio pode ser feito isoladamente ao final da graduação? Pode, desde que você puxe a disciplina por último. O que eu não aconselho, porque se der algum problema, você vai ficar puxando estágio, e enquanto você não resolve, você vai sendo reprovado. Guilherme, tem que ver como ficou o projeto político-pedagógico do seu curso. Tá? Para saber se teve alguma mudança. Gisabel, a questão da disciplina, né, em outro campus, né? Você não devia estar aqui, mas na hora que eu respondi, só se você pode puxar desde que ela seja uma disciplina eletiva universal e que você tenha contagem disso para a integralização dos seus créditos. Caso não, ela não vai contar para os seus créditos, vai ficar só por aquisição de conhecimento. Na UES, o estágio era assinado direto pela coordenação de estágio. Provavelmente não é necessário puxar matéria estágio supervisionado, uma vez que ele já tem os documentos provando estágio. Vamos com calma nessa hora. Que é o TCE, Termo de Compromisso de Estágio. O Termo de Compromisso de Estágio, quem ainda assina sou eu, né, até a migração. Depois da migração vai passar a ser o CETRANA, que é a professora Renata, que é a diretora do CETRANA, que assina, né? Depois da migração, ela que vai assinar. Então, esses documentos, termo de compromisso de estágio,
convênios, enfim, e até em algumas declarações, vai passar a ser, como é toda a UERJ, o CETREINA, a responsabilidade do CETREINA. Dependendo se o aluno está ou não na disciplina, se está estagiando, ele precisa cumprir essa documentação. Precisa ter o termo, inicialmente, a empresa precisa estar com o convênio com a UERJ, claro, senão nem estágio faz, né? Então, quem celebra esse convênio é o CETREINA, né? Depois o aluno tem que assinar, tem que ter o termo de compromisso de estágio, é o CETREINA que assina, depois da migração. Por enquanto, quem está assinando os termos de compromisso dos alunos da UESO sou eu, né, os antigos da UESO, mas depois da migração vai passar a ser o pessoal do CETREINA, né. O aluno está estagiando agora, né, não vai terminar o estágio, vai passar o próximo semestre, vai entrar no próximo semestre, também não vai com estágio, ele vai ter que se inscrever sim na disciplina. Embora ele já tenha estágio, ele se inscreve na disciplina. É como o José Amante falou, vai ter aí, procura o professor, mostra que já estagiou, tem uns documentos provando que você já estagiou, e aí resolve isso com o professor para poder integralizar a disciplina, entendeu? Mas se você está estagiando agora e vai passar para o próximo semestre ainda no estágio, tem que se inscrever na disciplina. Guilherme, se você já concluiu o estágio, já fez todos os procedimentos na UESO, provavelmente isso, quando migrar para a UERJ, a sua disciplina de estágio supervisionado já deve ser contada. Mas se não for, se inscreve que vai ser contado, né? Aí contabiliza, né? Eles provavelmente, então, os professores vão. Você vai ter que se inscrever, mas vai ser lançada uma nota referente a isso, porque você já concluiu o que deveria fazer como estágio supervisionado. Aí, essa questão de verificar seu status de estágio, você manda um e-mail para a coordenação de estágio, noção de coordenação de estágio, que aí a gente vê sua situação, ou procura sua coordenação de curso, tá? Melhor, procura a coordenação de curso para que ela possa, o coordenador ou coordenadora do seu curso possa verificar isso para você. Tá ok, Álvaro? Mas isso é fácil verificar junto à coordenação de estágio. Bom, acho que a gente atendeu todas as questões do chat. Alguém que eu tinha pedido para o pessoal segurar a questão de perguntas feitas no microfone para poder atender o chat. Quem quiser perguntar alguma coisa ainda. Eu só queria reforçar uma coisa que já foi falada, mas é importante que vocês entrem no CETREINA, né? E vejam todas as possibilidades de bolsa, todas as oportunidades, porque a gente, com a incorporação, diversas oportunidades foram criadas para nós, né? Então, acho que é importante vocês entrarem lá para ver isso. Eu vou deixar aqui no chat agora alguns endereços onde vocês podem verificar algumas coisas em relação ao UERJ, tá? O site do DEP, que é o meu setor, o manual do estudante. Vocês podem visitar e olhar algumas coisas. O site do DAA, o site do CETREINA, tá? Vocês podem entrar lá, são alguns lugares que vocês podem entrar e ver. E para falar comigo, aí o e-mail do meu departamento, para vocês falarem comigo. Então se não tiver no site do DEP pode ser que no site do DEP não tenha algumas informações a respeito dos seus cursos, tá? Isso aí, quando chegar a época da inscrição em disciplinas, para o próximo semestre, com certeza vai estar. Mas pode ser que não tenha, mas tem alguns procedimentos acadêmicos nesses sites aí que vocês podem ver. Também iniciação científica também é com o CETREINA.
coordenação de estágio, Álvaro, depois da UESA, acho que o Florencio passa para você depois, ou informa aqui depois. Você viu, Florência, a dúvida? Qual é o e-mail da... Tá. Dalila, mínimo de 3 disciplinas e o máximo de 12 para inscrição em disciplinas. 12 desde que não tenha conflito de horário, tá? Ou como a professora Mônica colocou aqui, coincidência de horário, né? Que é o que diz na deliberação. Só para... Sim, a divulgação também fica, Elísia, no site do CETRENA. Lá tem, entrando lá no site, tem as informações, eles têm um calendário específico para algumas bolsas, para algumas coisas. Também vocês podem, através do site da UERJ, que é esse aqui, procurar sobre a PR4, que é para ver bolsas e auxílios, que também referente às bolsas de cotistas, tá? Vocês podem ver lá. Pessoal, Pode falar, professora, te cortei. Desculpa. Não, pode falar. só para avisar que a apresentação está sendo gravada, porque eu estou vendo que estão aparecendo algumas dúvidas que a gente já tinha falado antes, então deve ter muita gente que entrou mais tarde. Só para vocês ficarem tranquilos que a apresentação está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Sim, Bruno se inscreve normalmente nas disciplinas TCC e na disciplina eletiva que falta. Eu coloquei o e-mail do estágio aí, tá? Eu postei o e-mail da coordenação de estágio da UESO. Para quem pediu. Alguém pediu, eu não sei quem, esqueci quem foi que pediu. Eu acho que já, por enquanto, já vencemos os questionamentos mais imediatos, né, Mônica e José Amante. Sim, sim. Tem... Sim, tem. No canal da UERJ Zona Oeste, tá? Eu vou divulgar aqui para vocês. Vou recuperar aqui o endereço. O professor Florencio, acho que foi o Álvaro que pediu coordenação de estágio, que ele está dizendo que enviou o e-mail ali. Tá ok. Tá. Então é isso, né, Mônica? Deixa eu só... Estou divulgando aqui o canal, o endereço do canal. O Luiz está perguntando, se a pessoa se inscrever no estágio, mas não tiver inscrito na disciplina... Não tem problema. Aí você vai se inscrever na disciplina, se for o caso, se você for não terminar agora o seu curso agora esse semestre, se for semestre que vem, você vai se inscrever na disciplina, se você tem toda a documentação de estágio, comprovando o estágio, você vai apresentar ao professor da disciplina mostrando que você já concluiu o estágio, né? Ou está concluindo, não sei. Enfim, não tem problema, Luiz. Só fiquem atentos às datas do calendário acadêmico. Na página da UERJ, quando vocês rolam a página para baixo, tem uma tarja azul que fica normalmente no meio da página e o primeiro ícone é do calendário acadêmico. Então, fiquem atentos ao calendário acadêmico, que ali tem todas as informações dos procedimentos, das datas dos procedimentos acadêmicos. Tá? Então, para não perder a data da inscrição em disciplinas, porque... Inclusive, vai ser agora no dia 12, né? 11 de março. 11 de março. 11 a 19, é isso? Vou abrir aqui o calendário. E aí vocês fiquem atentos a essa data, tá? Vocês devem receber alguma informação, acho que por e-mail, referente ao número de matrícula de vocês. Então, estejam atentos ao e-mail de vocês, coloquem lá no cadastro de vocês, atualizem o cadastro da UESO com e-mail e telefone que vocês atendam, porque não adianta nada vocês terem informação no cadastro e a gente não conseguir falar com vocês depois. Acho que é de 11 a 19 de março, mas isso, de 11 tô a vendo 19. aqui no...
E o RID, né, o resultado de inscrição de disciplinas, vai ser no dia 21, um dia antes das aulas iniciarem. Isso, e sair dia de 22 de março a 5 de abril. As inscrições eu botei aqui, né? 11 a 19 de março. Importante vocês estarem com essa data na cabeça para não perder, né? Bom, acho que a gente fechou, né? Isso. Tá, Hoje... se alguém souber de colegas ansiosos que não tenham podido participar hoje, de novo a gente gravou e vai disponibilizar, e a gente está organizando uma live também para fazer na semana após o carnaval. Então tá, né? Zé Amante, muito obrigado. A Elísia, só um pouquinho, a Elísia está perguntando se tiver problema de inscrição em disciplina, procurar quem? Então, nós pode procurar, né, a Secretaria de Graduação da FCE, nós e também da outra faculdade também, e o pessoal DA disponibilizou um funcionário já experiente, né, nessa parte, que vai ficar lá no nosso campus, né, no dia 13 e 14, né, que é na segunda e terça-feira, justamente para tirar essas dúvidas, né. E também depois disso, também pode nos procurar a Secretaria de Graduação da faculdade, da FCE, e a coordenação de curso, nós vamos tirar as dúvidas, né, de vocês em relação à inscrição em disciplinas também. Mas do dia 13 a 14 nós teremos um funcionário do DAA que ficará conosco presencialmente lá no campus da Zona Oeste, justamente para tirar essas dúvidas e resolver essas questões em relação à inscrição em disciplinas. Mas ao longo do período todo da inscrição em disciplina, vocês podem procurar a Secretaria de Graduação da nossa faculdade e a coordenação de cursos, dos seus respectivos cursos. O Davi perguntou onde vai acontecer a live, né? Que eu mencionei que a gente vai fazer uma outra live na semana após o carnaval. A gente vai, assim como eu mandei por e-mail para vocês essa reunião de hoje, a gente vai divulgar também, vai acontecer no canal da UERJ Zona Oeste, mas eu vou divulgar direitinho data e o link, tá bom? Data, horário. Pedro, referente à avaliação socioeconômica neste semestre, ainda é qual ESO, e aí você veja com a coordenação do seu curso, ou o professor Florencio pode esclarecer alguma coisa. É a PR4 que está fazendo essa avaliação. É a PR4 que está fazendo a avaliação. A PR4 já está fazendo? Sim, já está fazendo, já. Tá, então entra no site da UERJ, procura PR4, ou coloca no Google PR4 UERJ, que deve ir direto para a página deles, e aí vocês podem verificar lá com eles como está sendo esse procedimento da avaliação socioeconômica. Mas é isso. Gente, muito obrigado, Zé Amante. Nada. Tá aqui, sempre que precisar. Seu tempo, sua posição para nos ajudar, né? Estou à disposição de vocês. Tá bom, hora gente, que precisarem. Novamente, obrigada aí ao José Amante, professor Florencio, obrigada aí a presença dos alunos e, novamente, se os colegas estiverem ansiosos, avisem que a gente vai ter uma nova rodada, tá bom? Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau, tchau.